Vamos agora ler a palavra do Senhor. Eu quero ministrar o teu coração em João, capítulo 21. João, Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler do verso 2. Vamos ler do verso 2 até o verso 9. Esse texto aqui foi uma experiência que Jesus passou com seus discípulos depois da ressurreição. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, mas os discípulos estavam arrasados. Eles estavam tristes, abatidos, porque eles criaram uma expectativa errada. Jesus falou tantas vezes que iria morrer e ressuscitar, mas quando eles se depararam com a realidade, eles se frustraram, porque eles não acharam que aquela morte seria literal. Eles não acreditavam que Jesus realmente ia ser morto fisicamente, né? Ia ressuscitar. Eles não criam que Jesus pudesse fazer isso. Olha só, em que coisa, né? Às vezes você está diante de Deus e você não acredita que Ele pode fazer milagres grandiosos na tua vida, né? E é interessante porque tem uma história que está na devocional de hoje, de um muçulmano que ele se converteu ao cristianismo através de um missionário, e ele não queria contar para os pais dele, porque ele sabia que se ele revelasse como cristão, ele poderia ser morto, né, por causa da religião da família. E muito tempo ele ficou escondendo isso. E aí um dia ele chegou para o pai e revelou, falou: pai, eu tenho uma coisa para te contar. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu conheci Jesus e eu me tornei um cristão. E o pai dele disse para ele: eu já sabia disso. E ele falou: ué, como assim? Eu já sabia. E você está num caminho verdadeiro. Continue nesse caminho, porque esse Deus que você escolheu é um Deus verdadeiro, vivo e real. E ele falou: mas pai, como é que você pode ter certeza disso? Ele falou: pois é, porque quando eu descobri que você se tornou um cristão, eu coloquei veneno na tua comida várias vezes e eu vi que você não morreu. Então esse seu Deus te protegeu e te guardou. Ele realmente é um Deus vivo e verdadeiro. Continue nesse caminho. E o pai dele apoiou a decisão do filho e se converteu também, porque é assim que o nosso Deus faz, né? A palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 16, que até se você tomar um veneno, né, em Cristo Jesus, ele não te fará mal algum. O que isso significa? Que você vai tentar a Deus? Não. Significa que quando Deus quer te proteger, Ele dá ordem aos anjos dele para te proteger, você pode fazer a sua atividade normal que você tem que fazer, porque tem pessoas que têm que trabalhar, estão trabalhando, tem que sair, tem que ir ao médico, e você tem a ameaça da enfermidade? Tem ameaça da enfermidade, mas você não vai se desesperar, se acovardar, e muito menos entrar num terrorismo, numa paranoia, desculpa falar isso, numa paranoia, com medo de que a morte vai te pegar. Se você tiver alguma coisa que tem que fazer, que é obrigado a fazer, que não tem o que fazer, não tem jeito, eu creio, Deus vai te guardar e vai te proteger, vai colocar a mão dele, não vai permitir que o mal chegue na tua vida, em nome de Jesus. Mas não entre num caminho da paranoia, não entre num caminho do terrorismo, né? Porque isso não vai te levar a nenhum lugar bom. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso com você nessa noite. João, capítulo 21, do verso 2 ao verso 9. Eu não vou demorar por causa do horário, mas eu quero deixar algo para o teu coração nessa noite. Você está comigo aí? Diz assim a palavra do Senhor: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E disse-lhe então Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua capa, pois estava despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, que é aproximadamente 91 metros. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas e tendo por cima peixe e pão. Aleluia. Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações. Amém? Queridos, eu quero falar um pouquinho com você nessa noite a respeito dos benefícios do isolamento. Pois para todos nós, esse tempo está sendo um tempo ruim, difícil. Um tempo de muita dificuldade, muito problema. E eu acho que o pior de tudo que nós estamos enfrentando hoje, a nossa realidade, não é nem a doença, mas é o isolamento, né? Não é nem a enfermidade, porque nós estamos isolados, nós estamos determinados a ficar em casa, mas ainda não vimos, talvez, de tão perto a enfermidade quanto outros lugares, outras nações, outros estados ou até mesmo outras famílias. Significa que a ameaça que você não vê, você tem a tendência de negligenciá-la, porque você não está vendo com teus olhos físicos. Isso traz uma prova da dificuldade que a gente tem de crer no poder sobrenatural de Deus, crer no agir sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós temos dificuldade de crer naquilo que nós não vemos. É mais fácil a gente crer naquilo que a gente vê. Naquilo que a gente não vê, a gente tem dificuldade de crer, não é verdade? Mas hoje eu quero que você abra os teus olhos espirituais para ver coisas boas no isolamento. Pois é, eu quero falar sobre benefícios do isolamento. Preste atenção num detalhe. Estamos sofrendo porque perdemos a nossa liberdade. Estamos sofrendo porque a morte está iminente para a maioria das pessoas. Estamos sofrendo pela falta de recurso, de dinheiro. Pessoas estão desempregadas. Pessoas estão sem trabalhar porque são autônomas. Pessoas estão sem salário porque a loja não está aberta, o trabalho não está funcionando, né? A economia está totalmente desacelerada, com exceção de quem trabalha com alimentos, com farmácia, né? O restante dos segmentos, né, talvez estejam com muita dificuldade, né, por causa de toda essa situação. Então, tudo isso está causando dor, está causando sofrimento, está causando angústia, está causando problemas. Nós estamos com idosos, pessoas dentro de casa, confinadas, sofrendo por causa dessa situação. E o isolamento, ele pode trazer pânico, ele pode trazer uma crise de ansiedade, ele pode trazer até uma depressão profunda. Eu tenho sentido de Deus, o desejo de ligar pessoalmente, falar com alguns idosos, com pessoas de mais idades, porque a gente manda mensagem, a gente tem esse contato, mas elas têm uma necessidade de conversar, de falar. Isso ajuda no confinamento, né? Isso ajuda nesse tempo que as pessoas estão isoladas e confinadas. E o que acontece? Estar em casa, mesmo para aquelas pessoas que não são de casos mais graves ou que estejam com um problema mais grave, acaba entrando o quê? Num tédio, num desânimo, num desagrado, porque a vida está com uma rotina sem graça. A vida está meio assim, sem sentido. As pessoas estão perdendo, não sei se você já reparou, a noção do tempo. Não sabe se hoje é terça, se hoje é quinta, se hoje é quarta, que dia é hoje. As pessoas estão perdendo a noção do tempo porque estão sem perspectiva, estão sem agenda, né? Tudo está parado, tudo está interrompido. Eu digo para você, Deus deu uma pausa no mundo. Deus parou o mundo, Deus freou o homem para algum propósito, para chamar a atenção dele. Tem um estudo que eu dei domingo de manhã, tá no Facebook. Se você não assistiu, assista esse estudo sobre a vinda de Jesus, falando dos sinais, dos juízos, falando de tudo que nós estamos vivendo hoje à luz da Bíblia, para você entender
realmente o que o mundo está passando e o que ele vai passar daqui para frente. Se você não assistiu, você pode assistir lá, que vai te ajudar muito. Inclusive, o Papa já marcou uma reunião convocando as nações, as lideranças do mundo para a eleição de um líder global. 14 de maio de 2020 é a data que ele marcou, não sei se vai ser possível, se vai acontecer mesmo, mas os sinais que estão se cumprindo, é muito importante você acompanhar e entender por que dessas coisas. E a Bíblia já fala sobre isso, tá? Tudo que está acontecendo, tudo que está sendo noticiando não é novidade. A Bíblia já falava sobre tudo isso e a gente precisa acompanhar junto com a Bíblia, porque ela é o nosso manual de vida, ela é a nossa bússola para tudo que nós vamos viver daqui para frente. A única coisa que eu digo para você de precioso é que a Bíblia termina em triunfo, em vitória. Nós vamos vencer no final. No final, a vitória é do povo de Deus, é daqueles que confiam em Jesus, é daqueles que creem em Jesus, que entregam sua vida a Ele. Então, se você está afastado da igreja, se você não é cristão ainda, eu quero dizer uma coisa para você. Você pode ter dinheiro, você pode ter recurso, você pode ter tudo. Mas a hora que Deus diz basta, meu filho, não tem homem poderoso no mundo, nação que possa contra ele. Então, meu amado, o que nós estamos passando hoje é a prova de que nós precisamos de Deus, que você precisa de Deus. Rico, pobre, branco, negro, mora no Brasil ou mora na América, não importa, precisa de Deus. Quantas pessoas saíram do Brasil por causa da crise para buscar segurança? Quantas pessoas, olha só que Deus me trouxe isso agora, que coisa tremenda. Quantas pessoas foram embora para Portugal? Quantas pessoas foram embora para os Estados Unidos para fugir da violência que estava no Brasil, da crise que estava no Brasil? Olha o que acontece hoje, o mundo todo está parado. Onde nós temos segurança, irmãos? Só em Deus, só nele. Então, é muito importante que você entregue tua vida para Ele. E eu fiz esse apelo, tenho feito esse apelo nas redes sociais. Domingo, 5 pessoas, pelo menos, colocaram o nome nos comentários aí embaixo, dizendo que estava reconciliando com Jesus ou entregando a vida para Jesus. E eu vou fazer de novo esse apelo aqui. Você está assistindo esse vídeo, você quer entregar a tua vida para Jesus ou quer se reconciliar, coloca aí no comentário, mesmo que seja depois, não seja agora no ao vivo. Nós estamos vendo, revendo, nós vamos orar por você, vamos entregar a tua vida ao Senhor, porque esse é o tempo, tá? O importante não é o local, o importante é a presença. Você não está no templo, mas a presença de Deus está na tua casa. Amém? A bênção que está na casa do Senhor está na tua casa também. Então, entrega a tua vida a Jesus na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, aonde você estiver, que Jesus vai te aceitar, vai te receber e a tua vida vai mudar, teu coração vai ficar em paz, porque você vai caminhar agora aliançado com Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, querido, fica comigo aí, porque eu tenho coisas tremendas para falar ao teu coração. Esse momento de tédio, para aqueles casos mais simples, ou desânimo, porque está sem ter o que fazer, né? Gera também alguma dificuldade. A primeira dificuldade é a dificuldade de tomada de decisão. Você começa a ter dificuldade de tomar decisões. Decisões pequenas, simples, que fazem diferença nesse tempo, mas que você às vezes acaba não tomando, procrastinando muita coisa. Como está tudo parado, você vai deixando as coisas para lá. Um exemplo disso, eu vou te dar o imposto de renda. Será que você já fez seu imposto de renda? Será que você já começou a fazer? Esse tempo que você está parado, será que você já aproveitou ele para começar a ajeitar o teu imposto de renda? A maioria das pessoas vai deixar isso para a última hora. Quanto mais que já saiu um noticiário que o governo prorrogou, aí que você relaxou mesmo. O que acontece com isso? Todo esse estresse que nós estamos passando gera dificuldade de tomada de decisões. Isso faz com que muitas vezes você procrastine muitas decisões, simples até, e que elas acabam gerando dificuldades emocionais, deixando às vezes as coisas para a última hora, até mesmo sem fazer, e isso acaba trazendo prejuízos para o tempo de isolamento, tá bom? Então, o que acontece? Uma outra dificuldade que a gente vai enfrentar nesse tempo de isolamento é o relacionamento. Por quê? Porque nós estamos, de certa forma, estressados. Todo mundo está com
um certo nível de estresse. E é um estresse contínuo, prolongado. Não é um estresse momentâneo, é um estresse que se perdura e vai se perdurar pelo que a gente está vendo aí. Pode ir até abril, maio, a gente não sabe, mas é um estresse que vai se perdurar por um tempo, porque depois da doença tem a economia, todo aquele processo. Então você sabe que isso é um estresse contínuo. E o que acontece com esse estresse contínuo? Esse estresse, ele começa a minar o teu humor. As pessoas ficam com um humor pior e com uma paciência menor. Você está mais impaciente agora do que era antes e, consequentemente, o teu humor altera. E isso acaba com que você prejudique a quem? Você começa a afetar os seus relacionamentos, gerando conflitos com as pessoas que estão à sua volta. E acaba que esses conflitos dos teus relacionamentos acabam gerando outros problemas, outros estresses que estão prejudicando esse tempo de isolamento, que é justamente as brigas, as confusões, o desentendimento, os conflitos que você tem dentro da tua casa, dentro do teu lar. E eu quero hoje tirar você desse estresse. Eu quero tirar você desse estresse. Por quê? Porque esse estresse também mina o teu foco. O que isso significa? Você passa a focar no negativo. Você passa a focar mais nos problemas. E focando mais nos problemas, você consequentemente traz mais dor e sofrimento para dentro da tua vida. E essa dor e sofrimento gera um desgaste muito grande, até mesmo gerando enfermidades e doenças psicossomáticas, que são doenças que, por causa do estado emocional que você se encontra, vai afetar o teu corpo físico também. Então, para que isso não aconteça, eu quero compartilhar algumas coisas com você aqui nessa noite, com base nesse texto que nós lemos. Nós somos criados para conexões humanas. Escreva isso. Nós somos criados para conexões humanas. O bebê, já no nascimento, ele precisa de alguém para cuidar dele. Alguém que amamente, né? Alguém que dê comida. Você nota que a criança, o bebê, quando está no braço do pai, da mãe, né? A Jennifer está com o bebê recém-nascido em casa agora, a Daniela, minha xará. Eu me sinto honrado por dar esse nome para ela, né? Que é um nome muito lindo. Sabe o que é isso? Quando o bebê está no colo da mãe, ela fica quietinha, porque ela se sente segura, ela se sente tranquila, porque ela está tendo uma conexão humana com a sua mãe, com o seu pai. Então, isso aí é a nossa vida inteira. O nosso cérebro ele já é condicionado para pensar nas nossas relações. Eu vou fazer um pequeno exercício aqui que vai te ajudar. Durante o dia, você pensa mais. Seus pensamentos estão mais relacionados às suas conexões com outras pessoas ou só com você mesmo? Seu dia está mais conectado aos seus pensamentos às outras pessoas ou só a você mesmo? A grande maioria das pessoas vão dizer que está relacionado às outras pessoas. Você pensa nos seus filhos, no seu trabalho, nas contas no banco, você tem que pagar, comprar no açougue lá a carne, né? O seu chefe, o seu colega de trabalho, o porteiro, o seu mecânico. Então, nós fomos criados para conexões humanas. E essas conexões humanas, ela está muito envolvida nos 5 sentidos, no ver, no falar, no tocar, né, no abraçar. E nós estamos impedidos disso, nós estamos em isolamento. Tá? Guarda essa palavra, nós estamos em isolamento. Então, as nossas conexões humanas foram muito limitadas. Hoje nós estamos limitados a falar, porque você pode ligar para alguém e falar, mas você não vê a pessoa. Você pode falar com a imagem, mas não é a mesma coisa, que eu só tenho aqui uma imagem frontal, né? Então a gente só tem a visão muito limitada por uma tela. Não é a mesma coisa do que quando você toca, quando você vê a pessoa pessoalmente, quando você abraça. E eu quero falar um pouquinho disso. Por quê? Porque o isolamento não significa estar em solidão. Existe uma diferença entre isolamento e solidão. Estar sozinho não significa estar em solidão. Eu vou explicar por quê. Porque isolamento é estar sozinho. É você estar confinado a um determinado local.
Nós estamos em isolamento social. Eu não estou trancado sozinho, estou com a minha família, né? E algumas pessoas, dependendo do que faz, da profissão que exerce, estão em contato com outras pessoas. Mas socialmente nós estamos impedidos de estar juntos em todos os lugares, principalmente em lugares que tem muitas pessoas, para não ter aglomeração. Ok. Mas isolamento não significa estar em solidão, porque solidão é se sentir sozinho. É diferente. Solidão é se sentir sozinho. Quando você estiver isolado e começar a se sentir sozinho, aí você está assim numa situação de risco, porque você está em solidão. Pessoas podem estar no meio de muita gente e se sentir sozinho. E aí é que entra a solidão. Então você tem que identificar isso. Se você está se identificando que você está se sentindo sozinho, você está aí entrando num quadro de solidão e você precisa reverter esse processo. Você precisa sair disso. Você precisa mudar essa situação. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. E aí quando você entra em solidão, quando você está nesse nível de estresse, dependendo do nível que você está, você acaba tendo mais conflitos, problemas, mesmo estando dentro da tua casa com a tua família. A gente sempre vai dizer, você já ouviu pessoas dizer, ai que bom, pelo menos o isolamento você está junto com a sua família, você tem mais tempo. Nós estamos tendo tempo, mas nós estamos privados de outras coisas que relacionam a aproveitar o tempo. Você tem mais tempo, mas você não pode fazer coisas que você gostaria de fazer se você tivesse tempo, não é verdade? Então isso causa sofrimento, isso causa dor, e isso acaba te prejudicando. Da mesma forma, esse estresse todo acaba fazendo o quê? Que você fique mais focado no estresse, focado nos problemas, e, consequentemente, você sofra mais e tenha mais dificuldade. E aí, o que acontece? Preste atenção num outro exercício muito legal. Durante o dia não, na tua vida, o que dura mais tempo? O que é prazeroso ou o que é doloroso? Você pode até escrever aí. O que dura mais tempo? O que é prazeroso ou o que é doloroso? A maioria das pessoas vai falar que é doloroso. O que dura mais tempo? Você ter um prazer de ter feito uma refeição ou uma enxaqueca? É óbvio que é enxaqueca. Por quê? Porque a gente tem a tendência de guardar mais a dor do que o prazer. O nosso ser é condicionado ao momento de prazer. A gente até diz, né? Os momentos de felicidade são pequenos. A felicidade é curta. Agora, o momento de dor e sofrimento é longo, não é isso? A gente costuma dizer essas coisas, por quê? Porque o prazer é momentâneo, o sofrimento ele perdura mais. Por que ele perdura mais? Porque nós somos condicionados a guardar o negativo. Vou dar um outro exemplo. Quantas pessoas aqui guardam até hoje um sofrimento que tiveram na infância? Agora, quantas coisas boas aconteceram na tua infância que você já esqueceu, você já não lembra mais? Porque o prazer a gente não guarda. A gente até guarda, mas ele dura pouco. Mas a gente alimenta pouco o prazer. Agora, o sofrimento, a gente guarda muito ele, porque a gente alimenta a nossa dor. Nós somos condicionados a guardar as coisas ruins. Nós criamos foco no que é ruim. Querido, nem sempre estar focado significa que você está certo. Porque se você estiver focado naquilo que é errado, naquilo que é ruim, na verdade, você vai estar focando em algo que vai te destruir. Nem sempre estar focado significa que você está no caminho certo. Tem pessoas que estão focadas no mal. Basta você usar o exemplo de Hitler. Hitler era um homem extremamente focado. Mas qual era o foco dele? O foco dele era negativo. Era em matar os judeus, era eliminar os judeus da terra, era fazer o mal às pessoas. Então, você precisa entender primeiro se o teu foco está numa coisa boa ou uma coisa ruim. Se ele estiver numa coisa ruim, você tem que tirar o foco disso. E como que se tira? Hoje nós estamos focados em quê? No sofrimento. Por quê? Porque estamos isolados, estamos longe das pessoas que amamos, estamos longe de fazer o que gostamos, e estamos ameaçados de morte, e por outro lado também
Estamos com problemas financeiros, porque a maioria das pessoas estão sem os seus recursos, inclusive esse pregador que vos fala, e aí todos nós estamos sofrendo com essa situação toda, é ou não é verdade? E aí, por causa disso, nós ficamos focados no negativo, no estresse, no sofrimento, e isso nos causa mais mal, isso gera mais conflito, e nós todos estamos vivendo isso, não é diferente na tua casa, nem na minha casa, porque essa é a realidade. E Deus me colocou essa palavra hoje, justamente para compartilhar um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu tinha preparado uma outra palavra, e hoje o Espírito Santo foi falando no meu coração, e aí eu mudei algumas coisas aqui na minha palavra. Não vou fugir do meu tema, que é os benefícios do isolamento, e eu quero falar com você. Vamos aprender na Bíblia, na palavra de Deus, benefícios que nós temos nesse isolamento. Por que tem benefícios? Eu quero compartilhar isso com você hoje aqui. Porque hoje é tempo de você dar o seu melhor. Dar o seu melhor. Quero que hoje você tome uma decisão. Eu vou dar o meu melhor. E eu vou te explicar por quê. Todas as suas metas, planos e sonhos para esse ano foram frustradas, sim ou não? Tudo que você sonhou, tudo que você imaginou, objetivou para 2020 foi pelo ralo, foi água abaixo. A maioria das pessoas estão dizendo que 2020 está perdido. A maioria das pessoas estão dizendo que 2020 já era. Eu vou dizer para você, 2020 é ano de crescimento, nossa igreja vai crescer esse ano, nós estamos crescendo emocionalmente, espiritualmente, estamos crescendo como igreja, estamos crescendo como povo de Deus, estamos crescendo na graça, no conhecimento. Eu estou fazendo todo domingo de manhã estudo bíblico, porque eu quero mentorear o meu povo, eu quero mentorear a minha igreja, eu quero que a minha igreja tenha base bíblica, tenha doutrina bíblica para entender, para enfrentar os desafios da nossa geração, mas também com convicção de fé. Não é crer por crer. Eu creio porque é só vitória, é só vitória. O pastor falou para mim que é só vitória. Crise com vitória, crise na vitória, luta com vitória, pandemia com vitória, e é por isso que eu creio. Chega de palha. E eu vou falar isso com você nas próximas lives. Chega de palha. Chega de palavrinha de efeito, de frasezinha, de Instagram, porque, meu filho, você vai precisar muito mais do que uma frasezinha no Instagram para vencer esse tempo, hein? Talvez algumas pessoas vão escrever frases lá que eles estão numa boa, mas eu quero me colocar na tua realidade. Esse é tempo da gente ter empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. E eu tenho procurado fazer isso. Eu me coloco hoje se eu fosse um camelô. Eu me coloco hoje se eu fosse um autônomo. Eu me coloco hoje como se eu fosse uma manicure, sei lá, uma pessoa que trabalha com beleza, um autônomo, né, um profissional liberal que está com o consultório fechado, que está com seu escritório fechado. Eu me coloco hoje como um lojista, está com a loja fechada, um empresário. Eu já fui empresário, né? Eu sou um empreendedor, gosto de empreender e criar projetos e coisas. Hoje não empreendo mais por dinheiro, já empreendi por dinheiro. Hoje não empreendo mais por dinheiro, hoje eu me empreendo por vida, empreendo por projetos que possam ajudar pessoas, abençoar pessoas, porque eu acho que é para isso que a igreja existe, é para isso essa igreja. E eu me realizei quando eu comecei a mudar meu ministério para ver a vida de uma outra forma. Deus não nos colocou no mundo por acaso. O evangelho é um pacote completo e a gente precisa abençoar o homem em todas as suas áreas, e a gente pode fazer isso como igreja. Então, assim, eu me coloco no lugar. E você tem empatia, se coloca no lugar do porteiro, uma pessoa que vive com R$1.000, você que tem uma condição melhor. Se coloque no lugar do motorista, se coloque no lugar de um cobrador de ônibus, de uma pessoa que está ali vendendo uma balinha no sinal. Hoje um rapaz estava vendendo uma balinha no sinal, quando eu estava passando, e eu falei assim, abro ou não abro o vidro? A gente vai abrir o vidro e vai ficar exposto, porque as pessoas podem estar contaminadas. E Deus falou assim, compra uma balinha dele.
E eu fui abrir o vidro, dei o dinheiro para ele, comprei a balinha, mantive uma certa distância, ele mesmo não se aproximou muito. Falei, Deus te abençoe, meu filho, dei uma palavra de bênção para ele. R$1, ele falou, mas R$1 a balinha, eu dei R$1 para ele, não me custou nada. Mas a gente precisa se colocar no lugar das pessoas, como essas pessoas estão vivendo. Então a gente precisa se colocar no lugar das pessoas. Então, irmãos, sem mais delongas, como disse um filho meu, um grande amigo meu, eu quero trazer você para a realidade que Jesus estava agora com os seus discípulos e compartilhar uma coisa preciosa para o teu coração. Os discípulos estavam frustrados, como nós. O ano 2020, uma certa frustração, tudo que eu planejei, abril já está aí, não fiz o aniversário da minha filha, não realizei meu casamento, tem gente adiando o casamento, tem gente que não adiando 15 anos, tem gente que estava com a festa toda paga e não pôde fazer a festa, tem pessoas que planejaram muitas coisas e não concretizaram. E aí eu me coloco no lugar dessas pessoas e pergunto para Deus, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Então, aí vem o texto bíblico. Foi a resposta que Deus me deu. Jesus morreu e os discípulos estavam frustrados. Diz o texto que eles estavam, verso 2, que eles estavam todos reunidos, desanimados, cabisbaixos, em silêncio, triste, porque tinha planos, tinham projetos que eles idealizaram, libertar Israel, alcançar a independência política de Israel. Eles pensavam que Jesus ia ser um líder político, que Jesus ia travar uma revolução, e não aconteceu nada daquilo que eles pensavam. E aí, de repente, Pedro fala assim, vou pescar. Se você olhar o texto no verso 3, você vai perceber que Pedro não chamou os amigos dele para pescar. Pedro disse assim, pessoal, a gente está aqui, não tem nada para fazer, vamos pescar? Não, Pedro disse assim, vou pescar. Se você olhar, Pedro foi sozinho pescar. Aí os outros que estavam junto, disseram, não, Pedro, já que você vai, nós vamos também. Pedro estava querendo ficar sozinho. Se você olhar com detalhe esse texto, você vai perceber que Pedro queria se isolar. Querido, estar sozinho não é estar em solidão. Solidão é se sentir sozinho. Pedro estava se sentindo abandonado, se sentindo só. Primeiro porque o mestre dele o deixou. Imagina aquela pessoa que você ama deixar você nesse momento. E todos nós estamos atemorizados porque o risco da morte está aí, é real. E você fica pensando, se eu perco meu pai, se eu perco meu avô, se eu perco meu tio, se eu perco alguém da minha família, olha que coisa terrível. Ninguém quer perder ente querido, né? E a ameaça é geral. Então parece que criou um pânico maior da morte nesse tempo por causa do Covid-19. Mas a verdade é que a gente pode perder ente querido em todo o tempo, em qualquer momento, e por qualquer enfermidade, como as pessoas estão morrendo por muitas enfermidades aí hoje, e a gente não está noticiando porque hoje não tem interesse noticiar quem morre por infarto. Ah, morreu uma pessoa por infarto. Você não vê os repórteres falando, olha, morreu mais uma pessoa no sistema de saúde público porque infartou. E eu tenho certeza que morreu muita gente por infarto essa semana, mas isso não vai ser noticiado, até porque isso aí não é o que está em foco. O foco da mídia é o Covid-19, então a gente tem que falar nisso o tempo inteiro, e é o que você também está focado hoje, ok? Eu também estou, mas com outro foco. E eu vou compartilhar isso um pouquinho com você. E aí, Pedro queria ficar sozinho, Pedro estava se sentindo solitário. Primeiro, porque o mestre morreu, mas segundo, porque ele negou Jesus. Ele negou Jesus, e por ter negado Cristo, ele ficou tão arrasado que aquilo trouxe uma depressão, trouxe uma angústia para ele. Jesus morreu sem ele poder sequer pedir perdão para Jesus pelo pecado que ele cometeu, pelo erro que ele fez de ter negado o Senhor. Imagina, irmãos, o remorso que estava em Pedro, a angústia que estava nele, o sofrimento que ele estava, de ter traído o seu mestre, de ter negado o seu mestre, e agora o seu mestre morre, e ele está lá frustrado, sem saber o que fazer. Então, os discípulos vão junto com Pedro pescar, ele queria ficar sozinho. O outro indício da solidão de Pedro, você vê quando eles reconhecem que Jesus estava na praia. O texto diz que Pedro estava, verso 7, que Pedro estava despido.
e ele veste a túnica e mergulha no mar. Olha só, quem é que veste a túnica para pular na água? Normalmente você tira a roupa para mergulhar no mar. Pedro se vestiu para mergulhar na água. Por quê? Porque ele estava diante do Senhor. E diante do Senhor a gente tem que ter reverência. Diante do Senhor a gente não entra de qualquer jeito. Diante de Deus a gente não se coloca de qualquer maneira. O homem tem se colocado de qualquer maneira diante de Deus, achando que ia ser abençoado de qualquer jeito. Filho, ninguém vai ser abençoado de qualquer jeito. Para ser abençoado, você tem que agradar a Deus, tem que guardar os mandamentos, tem que ser fiel a Ele, tem que honrar o Senhor, tem que cumprir a sua parte para ser abençoado. Você não vai ser abençoado, porque Deus vai honrar os servos fiéis. Agora, os infiéis vão passar na peneira. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Os infiéis vão passar um apertozinho aí e você vai ver, tá bom? Mas vamos lá, eu sei que você é fiel, eu sei que você não está nessa leva, você está no grupo daqueles que estão andando na presença de Deus, estão se santificando, estão buscando mais o Senhor, então você vai receber a tua bênção em nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer? Pedro estava se sentindo sozinho. Agora, estar só é solitude. Jesus muitas vezes subiu o monte para ficar sozinho. Jesus muitas vezes subiu o monte para orar, para ficar com Deus, para tirar um tempo dele a sós. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, tem pessoas que estão em casa, mas não estão sentindo nem a presença de Deus, porque na verdade não sabe, não tem muito o que desfrutar, porque não está acostumado a ficar sozinho com Deus. Mas quem está acostumado e sabe, gosta, desenvolve uma intimidade com Deus, sabe como é precioso esse tempo, né? Mas quem não sabe, acaba ficando em solidão, porque se sente só, se sente desamparado. Tem pessoas hoje que são crentes, mas que estão se sentindo desamparados por Deus. E acabam sentindo solidão. E eu quero provar para você hoje que Deus não desamparou você. Quero trazer uma palavra de encorajamento, de fé, de esperança, para mostrar para você que Deus não te desamparou, ainda que você esteja isolado. Amém? Então preste atenção. Quais são os benefícios que a gente vai tirar aqui? Primeiro é a gente entender que a palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de juntar e há tempo de separar. Esse é o tempo de ficarmos separados. Não significa que seja um tempo ruim. Não significa que seja um tempo de dor, de sofrimento. Pode ser um tempo bom. Eu quero que você tire os benefícios desse isolamento. Qual é o primeiro benefício que eu quero compartilhar com você nessa noite, querido? Busque uma mudança de perspectiva. Eu estava conversando com meu filho antes de entrar no ar na live, conversando com ele sobre o conceito de perspectiva, porque ele faz engenharia mecânica. Então, tem alguns conceitos interessantes que eu acabo tirando algumas aplicações práticas para as minhas mensagens. E um deles é esse, perspectiva. O que é perspectiva? Perspectiva é você estar numa posição em que você veja os três lados do objeto. Quais são os três lados do objeto? Largura, comprimento e altura. Quando você se coloca nessa posição, você vê os três lados do objeto. E aí você tem uma visão que quando você pega um desenho 3D, faz um desenho 3D, você tem aquela visão mais realista do objeto, não é isso? Quando você não tem perspectiva, você só tem uma visão de um lado do objeto. Por exemplo, nós temos aqui uma visão sem perspectiva, porque nós estamos numa visão frontal. Eu estou tendo apenas uma visão da tela, que é a visão frontal. Você não consegue ver os três ângulos, você não sabe a altura, a profundidade, né, o comprimento, a largura da sua imagem, porque eu só tenho a visão frontal. Então, na visão frontal, você fica sem perspectiva. E a vida também é assim, irmãos. A vida, quando você tem uma visão só frontal, ou só lateral, ou só da parte traseira, você ainda acaba tendo uma visão só. Ainda que seja só da frente, só de trás ou só do lado. Você só tem uma visão. Uma pessoa sem perspectiva é uma pessoa sem esperança. É uma pessoa sem fé.
É uma pessoa que não consegue ter a visão do todo, ou uma visão maior do quadro. Então, o que eu quero desafiar você? Eu quero desafiar você que o benefício do isolamento é que você pode ter uma mudança de perspectiva. O isolamento te colocou numa perspectiva só, numa visão só. E quando você vê de um ângulo só, você não vê outras coisas. E eu vou dar um exemplo aqui. Olha só, Jesus estava na praia, os discípulos estavam no barco. Eles trabalharam a noite inteira, não pegaram nada. Jesus perguntou, ei, tem alguma coisa? Eles estavam a quase 100 metros de distância, 90 metros de distância. Jesus falou, pegaram peixe? Eles falaram, não. Jesus falou assim, olha, joga do lado direito do barco. Jesus estava fora, numa posição que ele conseguia ver o que os discípulos não viram. O que Jesus viu que os discípulos não viram? Tinha um cardume ali naquela hora. Foi Deus que colocou o cardume ali? Amém, foi Deus que colocou, mas eles não viram o cardume. Porque se eles vissem, eles tinham jogado e pegavam. Mas quando eles jogaram, quando Jesus mandou, eles pegaram os peixes. Por quê? Porque Jesus estava num ângulo que viu aquilo que eles não viam. Os discípulos estavam dentro do barco. Qual era a visão dos discípulos? Era a visão de quem está dentro do barco. Qual era a visão de Jesus? A visão de quem estava fora. Jesus conseguia ter uma visão mais ampla. Jesus via ângulos que eles não viam. Quando você vê um objeto só de frente, você não sabe o que tem do lado do objeto. Do lado do objeto pode ter um furo. Ah, eu vou colocar uma caixa na água, mas você só está vendo a frente da caixa. Se tem um furo do lado ou embaixo, você não está vendo. Aí quando você bota a caixa na água, ela afunda, porque tem um furo embaixo, você não viu. Quando você olha por todos os ângulos, você vê, tem um furo aqui embaixo. Vou tapar primeiro o furo antes de colocar na água. Será que você tá me entendendo? Amém? Então, guarda isso aí, porque isso aqui é tremendo. Olha que revelação poderosa. Jesus viu o que os discípulos não viram. Ele estava em outra perspectiva. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O isolamento está te colocando focado num problema, numa dor, na morte, na doença, nisso, naquilo. Não sei o que é. Muda a tua perspectiva, muda a tua posição, começa a fazer umas coisas que te coloquem numa posição diferente, porque você vai começar a ver outros ângulos e vai ver coisas boas no que você está vivendo. Amém? O que você precisa? Você precisa de uma distração. Distração, ela pode ter uma palavra, uma conotação pejorativa. Por quê? Cuidado com as distrações, né? Quem está focado, distração vem para tirar você do foco. Mas quando o teu foco é ruim, você precisa de uma distração para tirar você do foco negativo. Pegou isso aí? Olha que legal. Jesus está vendo algo que eles não estão vendo. Então Jesus lança uma distração para eles. Ei, tem peixe? Eles, não. Então joga do outro lado. Qual foi a distração de Jesus? Joga a rede do outro lado. E eles jogaram, sem conhecer quem era Jesus. Quando eles jogaram, eles pegaram o peixe. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Faça coisas que distraia a tua mente do foco da doença do Covid-19. Faça coisas que distraia as tuas emoções, sentimentos das coisas que te causam dor e sofrimento. Pegou isso aí? Faça coisas que distraia você do foco estressante. Sabe por quê? O isolamento é um gesto de amor com você. O que o governo está fazendo é isolar todo mundo. Para quê? Para que a doença não se propague rápido. Não é para que você não fique doente. Porque é bem provável que essa doença contamine muita gente. Mas eu creio no poder de Deus que pode até impedir que isso aconteça no Brasil. É isso que eles estão dizendo no noticiário. Mas o que eles estão fazendo? O problema não é a doença. O problema é o sistema de saúde público e privado, que não dá conta de uma demanda muito grande de enfermos. Então, o que o governo deveria estar fazendo hoje, ao invés de estar brigando se o presidente tem condição de liderar o país, brigando se a Câmara está fazendo certo, se o presidente está fazendo errado, se o político está querendo se promover, se o partido está... O governo tinha que estar só construindo hospitais e abrindo leitos para a população.
Era isso que o governo tinha que estar fazendo. E é isso que a gente precisa cobrar do governo. Por quê, irmãos? Porque enquanto nós estamos em casa, o governo precisa trabalhar para preparar o cuidado. O governo, os cientistas, seja lá como for, o governo, ele toma uma decisão baseada em que nós temos um mal maior e um mal menor. Não tem como evitar nenhum dos males. Então, qual que a gente vai optar? O mal menor. Qual é o mal menor? Isolar as pessoas, conter a aglomeração, para conter a contaminação e a gente poder o quê? Preparar a saúde pública. Porque qual é o mal maior? Não tem leito suficiente para atender todo mundo, não tem UTI, não tem respirador, não tem material de EPI, não tem teste, não tem condições da saúde dar conta se todo mundo ficar doente rapidamente ao mesmo tempo. Tá dando para entender? Então o que eles fizeram? Isolamento. Mas isolamento vai trazer prejuízo, infelizmente. É uma medida que a gente tem que tomar para quê? Para proteger você de um mal maior. Só que a gente espera que o governo faça parte dele, que uma delas está fazendo, que é a preocupação com a economia e ajudar o pobre, beleza. Mas a outra parte, que é fazer leito, talvez não esteja numa velocidade que deveria, né? Porque algumas pessoas já colocaram aí, tem lugares que nem está tendo grandes coisas, grandes obras, ou sequer algum avanço nesse caso. Não estou aqui para avaliar isso, mas a minha questão é bíblica, é espiritualizar a coisa. É isso mesmo, eu quero espiritualizar a coisa, porque eu sou pastor, e pastor olha com um olhar espiritual, e eu quero trazer você para esse olhar espiritual, por quê? Porque eu creio que tem um Deus que tudo governa, eu creio que tem um Deus que é Senhor sobre céus e terra, e eu creio que é dele que vem a nossa vitória, o nosso recurso virá dele, a resposta virá dele, a salvação vai vir dele. Eu creio num Deus que está acima da ciência, da medicina, do dinheiro, do poder público, e ele pode todas as coisas, amém? E ele pode na tua vida, e nesse tempo de isolamento ele vai fazer coisas tremendas na tua vida, aleluia. Então toma posse disso, dá um amém, dá um glória a Deus aí, porque você vai viver grandes coisas de Deus nesse tempo na tua vida, em nome de Jesus. Então, querido, mude a perspectiva, saia desse foco de que está te mantendo de frente com o que te causa dor e sofrimento. Você está batendo de frente com quem? Sai desse foco, filho. Muda, querido. Busca uma distração, vai fazer outra coisa, vai dar um tempo, vai fazer ginástica dentro de casa, vai jogar dominó, vai jogar dama, vai desenhar, vai fazer alguma coisa. E aí a segunda coisa que eu quero tirar aqui para você é que faça do tempo de isolamento um tempo de aprendizado. Tempo de aprender, tempo de crescimento, tempo de você aprender coisas novas. Deixa eu falar uma coisa preciosa para você aqui. Quando Jesus, numa outra perspectiva, ele viu a solução do problema, o que ele fez? Ele foi lá e resolveu o problema. Mas por que Jesus resolveu o problema? Por que Jesus deu peixe aos discípulos? Para ensinar uma lição para eles. Olha só que barato, né? Jesus ensinou uma grande lição aqui nesse texto para os discípulos e ensina para mim e para você que está em casa. Que lição foi essa? Eu tenho tudo o que você precisa nesse tempo de escassez. Não fique frustrado, não fique desanimado, não fique triste, não se abata, porque eu tenho o que você precisa nesse momento. Gente, nosso Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Eu não sei o que mais está te corroendo hoje, o que mais está te prejudicando hoje, o que mais está te fazendo sofrer hoje. Mas eu sei que Jesus tem a solução. Por que Ele tem a solução? Porque Ele está num patamar maior. Ele está em outra perspectiva. Jesus está posicionado lá de cima. Ele está vendo tudo. E Ele vê passado, presente e futuro. Ele sabe como a gente vai estar em abril, final de abril, início de maio, final de maio. A minha oração hoje foi assim: Senhor, eu estou preso no tempo. Eu tenho que viver um dia de cada vez. Mas o Senhor já está vendo lá na frente. Então, me traz à luz o que eu vou viver lá na frente. Porque é isso que me dá esperança. O profeta disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Então, querido, eu quero que você comece a fazer desse tempo um tempo de aprendizado, porque o tempo que você tem agora disponível, faça desse tempo um tempo de crescimento. Romanos 12, verso 2, você conhece bem, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para você é bom. O que Deus tem para nós é maravilhoso, gente. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Deus tem uma vontade boa para a gente. Ele disse: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Então eu tenho que aprender a dar graça até nesses momentos. E eu vou te ensinar a dar graça nesse momento. Porque tem muita gente que não sabe como é fazer um tempo de celebração no momento de deserto. Um tempo de celebração no momento de crise. Domingo à noite vai ser festa na tua casa, na ceia, porque nós vamos celebrar num tempo de crise. Eu vou te explicar por que nós celebramos num tempo de crise. Então, faça desse tempo um tempo de aprendizado. Repense as suas atividades. Se você está sem horário, se você está sem rotina, se você está perdido no tempo, nas datas, nos dias, você está no caminho na direção do tédio. Então deixa eu dar umas dicas aqui para você aprender alguma coisa boa nesse tempo. Estude um instrumento, leia um bom livro, ou leia a Bíblia. Aprenda a fazer alguma coisa manual, conserte uma cadeira. Você tem uma cadeira na tua casa quebrada, tenta consertar ela. Você tem alguma coisa na tua casa para fazer, uma parede que está caindo o reboco, vai lá, descasca aquela parede, pega uma massazinha, uma tintazinha, faça alguma coisa, ainda que não fique 100% como um profissional faria, mas isso gera distração na sua mente, no seu coração, para tirar você do foco daquilo que alimenta o teu estresse, a tua dor. Faça uma rotina, estabeleça horário para dormir, horário para acordar, horário para se alimentar, se alimente bem. Tá todo mundo postando foto aí de bolo, de sobremesa. Isso é uma delícia, maravilha. Mas se você ficar no isolamento, comendo bolo todo dia, meu filho, quando terminar o isolamento, uma ovelhinha já mandou para mim: Renata, beijo grande, Deus abençoe você, Wesley, amo muito vocês, né? Você vai terminar o isolamento como? De 35 quilos, você vai acabar com 45 quilos. E aí, meu filho, foram 10 quilinhos que você ganhou a mais no isolamento, não vai ficar legal, né? Então faz um bolo, faz uma sobremesa, mas mantenha a tua rotina, guarda esse bolo para os momentos especiais, final de semana, 2 dias na semana, os outros dias mantenha a rotina. Faça um horário, acorda um horário específico, faça uma agenda, escreva, como se você estivesse trabalhando, porque você está sem rotina, porque está sem trabalhar. Isso tende a fazer você ficar mais relaxado, isso leva você a procrastinar decisões, isso leva você a deixar de fazer coisas produtivas e te fazer sentir improdutivo e, consequentemente, acabar gerando mais dor e mais sofrimento. Durma bem. Durma bem. Você precisa restaurar o teu sono. Olha, eu confesso que eu não estava dormindo bem e eu precisava restaurar o meu sono. Aí tem algumas coisas que eu comecei a fazer que restauram o meu sono, porque eu sou uma pessoa extremamente estressada, até um pouco ansiosa. Vou confessar meu pecado aqui. Eu também sofro de ansiedade e eu tenho que administrar. E o meu melhor remédio para administrar isso é oração. Quando eu estou orando, quando eu estou meu tempo a sós com Deus, a minha oração é o tempo que mais Deus administra essas coisas. Porque eu também tenho preocupações, com muitos compromissos. Nossa igreja tem muitos compromissos e, consequentemente, obviamente, eu fiquei limitado em muitas coisas e isso gerou muita ansiedade. Gente, eu estou perdido aqui no horário, estou vendo que já vai dar 10 horas, mas eu quero liberar essa palavra para o teu coração, porque eu preciso te abençoar nessa noite com essa palavra que é tremenda da parte de Deus. Então, a última dica que eu quero dar para você: não veja jornal à noite antes de dormir.
Vê jornal até no máximo 7, 8 horas. Não veja noticiário depois das 10. Jornal da madrugada, jornal da noite. Não assista. Vai tirar o teu sono, vai tirar a tua paz, vai te fazer dormir mal. Não veja filme de terror à noite, filme de violência, filme de morte, filme que te remeta às realidades que nós estamos vivendo hoje. À noite, vai dormir, coloca o teu pijama, se prepara para o sono, leia um livro, escuta uma música calma, toma um copo de leite, faça a rotina normal, como se você tivesse um dia de trabalho, chegou cansado, vai tomar teu banho, vai fazer o que tem que fazer, depois vai se preparar para dormir. Estabeleça uma rotina, restaura o teu sono, porque tudo isso vai te fazer sentir melhor. E o que isso tem a ver, para terminar a minha mensagem, com a palavra de Jesus no mar? Jesus restaurou os discípulos ao processo que ele havia estabelecido. Quando os discípulos chegaram na praia, o texto diz que Pedro se vestiu e pulou na água. Quando ele chega na beira da água, o que eles encontraram lá? Brasa acesa, peixe e pão já sendo preparado. Ei, Jesus já preparou tudo. Ele já tem tudo planejado. Ele já está com tudo preparado. Se ele mudou a nossa rotina, os planos maravilhosos que ele tem para nós não mudaram. Os discípulos estavam ali frustrados, achando que Jesus tinha largado os planos dele. Jesus voltou ali para encontrar os discípulos, para dizer para ele: ei, meus filhos, meu plano não mudou. Eu vou realizar o meu projeto maravilhoso de transformar o mundo pela pregação do Evangelho, com a fundação da igreja, e vocês são os iniciadores dessa igreja. Ele trouxe os discípulos à realidade. Ei, eu ainda estou aqui, estou no controle. Eu estou com pães e peixe ali assando para servir a vocês. Gente, esse texto aqui é maravilhoso. Você tem que ler ele em casa de novo e olhar nessa perspectiva. Sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até o isolamento. Então tem coisas boas para a gente aproveitar nesse tempo, tem coisas boas para a gente viver nesse tempo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou dar uma frase aqui para você anotar. Se você gosta de publicar no Instagram, fica à vontade. Mas é uma frase para você anotar, para você guardar para o teu coração. Porque essa frase aqui ela é tremenda e é uma revelação de Deus para a tua vida. Querido, Jesus preparou tudo, Jesus morreu, os discípulos não entenderam nada, ficaram frustrados. Deus às vezes muda a trajetória, mas ele não muda o propósito. Deus às vezes muda, pode anotar essa aí também, né? Essa aí nem estava no script. Deus muda a trajetória, mas não muda o propósito. Deus parou a gente, mas os planos que ele tem para a gente vai se cumprir. As maravilhas que ele preparou para nós vão se concretizar. Deus vai te dar vitória, querido. Nós vamos passar por esse tempo, vamos sair mais forte, vamos crescer, vamos experimentar coisas novas, vamos criar coisas novas, vamos ver o mover de Deus se manifestando na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus. Toma posse disso, querido. E aí eu termino para a gente orar com a última palavra. Não celebre pela tribulação. Celebre para o destino que essa tribulação vai te levar. É isso aí. Que revelação poderosa. Querido, eu não celebro tribulação. Eu celebro para onde essas tribulações vão me levar. Deixa eu explicar rapidinho para você isso aqui. Em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você dá graça pelo diabo? Ah, Senhor, obrigado pelo diabinho. O diabinho é tão ruim. O diabinho veio para matar. O diabinho veio para roubar. Ah, obrigado pelo diabinho. Você não agradece por isso? Claro. Ué, então mas Deus disse para dar graça em tudo? Então eu tenho que dar graça pelo vírus, eu tenho que dar graça pela enfermidade, eu tenho que... Não, filho. Deixa eu consertar uma coisa aqui na tua vida espiritual. Dar graça por tudo não é dar graça pela depressão, pela doença, pela morte, pela desgraça. Dar graça por tudo é agradecer a Deus, porque até na desgraça tem graça. É isso aí. Até na desgraça, a graça de Deus se manifesta.
O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso é uma próxima live que eu vou fazer. Dar graça em tudo é dar graça porque até a tribulação coopera para te levar a um patamar maior. Até a tribulação vai te levar a um destino de glória. Aleluia! Recebe isso aí, meu amado. A tribulação vai levar você a um destino de glória. A tribulação vai conduzir a você a uma experiência maior com Deus, a um testemunho maior, um fortalecimento da tua fé. Você vai sair um empresário mais habilidoso, você vai sair uma pessoa mais comedida disso tudo, você vai sair uma pessoa mais estratégica, mais planejadora. A Rita falou sobre estratégias hoje. Isso aí, Deus vai te dar estratégias novas, Deus vai te dar habilidades para você driblar dificuldades da nossa realidade brasileira. Você que é empresário, Deus vai te dar condições, Deus vai te ensinar a fazer uma reservinha para os tempos ruins, isso, um capitalzinho para que na hora que tudo der ruim, você tem lá aonde recorrer, para não precisar ficar recorrendo a juros altos de banco, porque banco não é amigo de ninguém, só quer... Eles falam lá, eu vou suspender a tua prestação, mas no fundo ele está renegociando, cobrando juro e lá na frente você fica mais endividado ainda. Então você tem que ficar muito atento a tudo que se oferece, porque nem tudo que reluz é ouro, mas guarda isso no teu coração. Não celebre pela tribulação, celebre pelo destino que essa tribulação vai te levar. E aqui que eu termino, porque quando Jesus trouxe os discípulos para a beira da brasa, né? Ele falou assim, ó, traga alguns dos peixes que vocês pegaram, vamos sentar aqui, vamos bater um papo. Ali Jesus tratou Pedro, você vai ver isso aí nos versículos seguintes. Pedro, tu me ama, então apacenta minhas ovelhas. Ali ele deu destino para Pedro, ali ele deu destino para os outros discípulos, e eles voltaram animados, começaram a igreja, foram para Jerusalém, esperaram a promessa, e quando a promessa se cumpriu, meu irmão, ninguém segurou a igreja. Ninguém segurou mais os apóstolos. Deus está dando uma parada. Deus está trazendo a gente para a beira do braseiro, para tratar algumas coisas na gente e para falar assim, olha, o plano não foi invalidado. As minhas promessas não mudaram. Elas vão se cumprir. Mas eu estou redirecionando vocês para dizer para vocês que é tempo de celebrar para onde essa tribulação vai nos levar. Celebre conosco para onde essa tribulação vai te levar. Você vai mandar aí nos comentários, vai me dar testemunho da onde essa tribulação te levou. Querido, essa tribulação vai fazer de mim um homem melhor, um pastor mais humilde, mais simples, mais do povo, porque se eu gostava de gente, hoje eu gosto mais ainda. Se eu puder ter uma única coisa daqui para frente, pro resto da minha vida, é poder gastar a minha vida em servir a causa do Mestre, para poder abençoar pessoas. E se isso testifica no teu coração hoje, eu peço que você ore agora, curva a tua cabeça em oração, vamos orar. Se você tem algum pedido, coloca aí nos comentários. Valéria Dias está entregando a vida a Jesus aí, está no grupo, está nos comentários. Valéria Dias. Glória a Deus, olha só. Minha assessoria aqui já me deu a informação que a Valéria Dias, nessa mensagem, está entregando a vida dela para Jesus, colocou aí no comentário. Valéria, Deus te abençoe, seja bem-vinda à família de Deus, sinta-se abraçada pelo abraço do Espírito Santo aí onde você estiver, porque você agora, filha, está aliançada com o Senhor, não é o mal que te domina, não é o estresse que te controla, quem te controla agora é a paz de Cristo que excede todo entendimento. Seu nome está no livro da vida, sua salvação está garantida em Cristo e você agora é bem-vindo à nossa família em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar pela Valéria também. Se tem mais alguém que quer aceitar Jesus, coloca aí no comentário, quer entregar, quer se reconciliar, coloca aí, porque esse é o tempo dos filhos voltarem para casa, esse é o tempo da gente entender os sinais de Deus e se voltar mais para o Senhor, esse é o tempo de você compreender, querido, que é tempo de celebrar, celebrar, sabe, a última dica, você não está se arrumando,
Por quê? Porque você não está trabalhando, você está em casa e está achando que você está de férias. Está com a barba grande, não é assim? Ó, fiz minha barba hoje, amanhã vou cortar meu cabelo, ia cortar hoje, mas vou cortar amanhã. O barbeiro vai vir na minha casa cortar o meu cabelo do meu filho. Vou me arrumar, faz uma festa, arruma a família, domingo à noite, arruma a família, celebra a ceia do Senhor, todo mundo vestido, arrumado, você que é diácono, coloca seu terno como se você fosse para o culto, servir a ceia, e serve a ceia para a tua família aí domingo à noite. Vamos celebrar, querido, vamos celebrar não pela tribulação, faz a tua festa na tua casa, a tua comemoração, porque não é a celebração da tribulação, é a celebração do destino para onde ela vai nos levar. Aleluia! Essa tribulação vai nos levar a destinos gloriosos. Não posso bater. Essa tribulação vai nos levar, querido, a viver coisas grandiosas. Nós vamos ser muito abençoados. Deus vai usar muitas pessoas para abençoar a obra dele, para abençoar você. Deus vai te fazer o teu comércio vender mais do que ele vendia. Você está com tempo para arrumar a tua loja, você está com tempo para reorganizar o teu estoque, você está com tempo agora para dar uma arrumação no teu armário, pega aquelas roupas para doação, roupas boas, separa nesse tempo, manda para doação. Hoje eu dei 2 calças zeradas, intactas, com lacre, nunca foi usada. Eu peguei aquelas calças que eu não uso, que eu não vou usar, que não dá em mim. Eu falei, quer saber, eu vou dar para alguém. Eu dei essas 2 calças boas, de marca importada, né, que está aqui no meu armário ocupando espaço. Gente, esse é o tempo de você se reorganizar para o tempo novo que está chegando na tua vida. Jesus tinha pão e peixe no braseiro, porque ele falou assim, olha gente, novos planos, novo momento, nova história. Agora é que vocês vão ver o que eu tenho para vocês. Então, às vezes, Deus para a gente, mas não é para terminar tudo. Não é game over. O nível do jogo aumentou. Você passou de fase, agora um nível mais difícil. Mas você vai vencer esse nível e vai ganhar todos os scores no final. Porque não é game over. Não é final de jogo ainda, irmãos. Mas esse nível vai te levar a premiações maiores, que esse nível exige. Um nível mais difícil exige habilidades maiores, mas também vai te trazer premiações maiores. Você está entendendo isso aí? Está recebendo? Amém? Então receba isso aí, querido, porque é um nível mais difícil, exige olha as habilidades que nós estamos tendo. Culto virtual, culto online, kit de ceia, plantão na igreja, cesta básica, cachorro-quente distribuído. A gente está mudando a nossa dinâmica toda, estratégia toda diferente, mas como está sendo tremendo esse tempo as coisas que nós estamos fazendo, os frutos que nós estamos colhendo. Então a vida é assim, irmão, celebre. Termina essa palavra convidando você a celebrar. E domingo venha celebrar com a gente 10 horas no estudo que eu vou dar e à noite da ceia, porque vai ser um tempo maravilhoso, porque o destino que nos espera depois dessa pandemia, meu irmão, é coisa muito gloriosa. Receba essa palavra aí, Deus te abençoe, feche teus olhos, reúna a tua família agora e vamos orar, porque eu já preciso terminar, o nosso horário já avançou muito, mas eu quero te abençoar com essa oração em nome de Jesus. Pai querido, quero te agradecer por essa palavra, te agradecer pela revelação do Senhor, porque não é minha, eu sou só um canal, um instrumento, que essa palavra fale profundamente, poderosamente em cada coração. Se tem pessoas que estão sofrendo, ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, que elas sejam libertas, transformadas por tudo que essa palavra vai gerar. Pai, muda vidas, muda famílias a partir dessa mensagem. Queremos receber a Valéria Dias, que está voltando para os teus caminhos. Que o Senhor guarde a Valéria, abençoe ela, sua família. Deus, que ela viva novos planos, novos começos, com a tua presença agora, que é mais importante do que qualquer outra coisa. E que ela viva os dias, os anos mais felizes da vida dela na tua presença, Pai. Assim também, que muitos outros voltem para o teu caminho e entreguem a vida a ti. Porque não há outro caminho para a gente trilhar agora, a não ser o caminho do Senhor. Pai, abençoa o teu povo que está assistindo essa mensagem, guarda os livros do mal, e que no nome de Jesus, Pai, essa palavra gere transformação e mudança em cada casa. Que aqueles que estão frustrados, desanimados,
possam ver o Senhor, que está presente, ainda que eles não percebam. Jesus está na tua casa, Jesus está no teu lar, e Ele vai trazer os peixes que você precisa, Ele vai trazer a provisão que você precisa, não vai faltar nada, e você ainda vai dar uma festa. Celebre antes de receber por aquilo que você vai receber. Eu já estou celebrando pela minha vitória e você vai celebrar pela tua também. Por isso, Pai, é assim que nós agradecemos, pedimos pela Nina, pedimos por tantas pessoas que estão passando um momento difícil agora, que haja cura da enfermidade, que haja livramento no teu povo e que o jejum continue permanecendo, as devocionais continuem sendo estudadas para que o teu povo cresça e se edifique fortalecido na tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém.